Olá, boa tarde, você que acompanha as redes sociais e o site aqui da Gazeta do Povo. A gente começa agora mais uma edição do programa Pequeno Expediente, que é o programa da editoria de política local aqui da Gazeta, onde a gente discute toda quarta-feira às 2h30 assuntos relativos aí à política municipal, política estadual aqui de Curitiba do Paraná. Quem está com a gente hoje no estúdio é o presidente da URBS, o Ojeni Pedro Maia Neto. A URBS que é responsável por fazer toda a gestão do transporte coletivo de Curitiba. Então esse vai ser o nosso assunto nessa tarde. Boa tarde, Ojeni, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos os nossos internautas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por aceitar o convite e vir até aqui. Quem vai fazer a entrevista com o Ojeni junto comigo hoje é a Júlia Fontes, nossa repórter aqui da editoria de política. Boa tarde, Júlia. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Bom, Ojeni, acho que o assunto mais quente que a gente tem, é até difícil selecionar o assunto mais quente quando envolve transporte coletivo em Curitiba, mas acho que ontem a gente teve na Câmara Municipal uma manifestação dos cobradores, aí, uma tentativa de votação de urgência de um projeto que permite que os ônibus da cidade operem sem cobradores. Para a gente ter uma ideia, qual que é o plano da Prefeitura, qual que é o plano da URBS ao permitir que os ônibus possam operar sem cobradores aqui na cidade? Bom, Curitiba, como todos sabem, ela é sinônimo de inovação, né? Curitiba recebeu, entre as capitais esse ano, o título de cidade mais inovadora do Brasil. Recentemente, na semana passada, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi até Barcelona e recebeu o título de cidade mais inovadora entre as 6 melhores do mundo. Então, a ideia de Curitiba é continuar avançando em termos de modernização, cidade inteligente, e implantar efetivamente 100% da bilhetagem eletrônica em Curitiba. Mas isso, a ideia é fazer isso de forma gradual, né? Porque a grande questão é justamente o que vai acontecer com os 6 mil cobradores que hoje trabalham no sistema. Sim, é importante a gente esclarecer que nós temos em Curitiba 3.424 cobradores, tá? Não são 6 mil cobradores como todos vêm falando. Então, quem esse vem é o número falando do isso, sindicato, né? O sindicato vem inflacionando isso. Ele deve ter contado a região metropolitana e alguma cidade perto de São Paulo também, ou coisa parecida, para poder inflacionar o número. Mas são 3.424 cobradores, já inclusos os folguistas e os feristas, que são as pessoas que tiram as férias das que trabalham o ano todo. Então, se sai de férias, eles fazem essas férias aí. Então, são 3.424 o número exato dos cobradores de Curitiba. É claro que nós, como gestores públicos, não queremos ver uma debandada ou uma demissão em massa dos cobradores. E para isso a gente faz um planejamento. Esse planejamento ele inclui algumas etapas. Então vejam, pela própria convenção coletiva assinada pelo Sindimoc e pelas empresas de transporte pelo CETRANSP, onde eles já prevêem essa redução da atividade do cobrador, eles fizeram um termo na cláusula 24ª, está escrito lá que eles terão estabilidade de emprego por 12 meses, eles terão retreinamento, ou seja, requalificação, para que eles possam se requalificar e estar aprendendo uma outra profissão, sendo utilizados dentro do sistema mesmo, e até em outras profissões que o sistema não utiliza. Então, são cursos que o SESC-Senat está oferecendo, são cursos que têm carga horária de 20, 40, 60, 80 horas, são cursos de requalificação. É importante dizer que para fazer uma mudança dessa, a requalificação dessas pessoas para que elas mantenham a empregabilidade é importante para Curitiba. Ou seja, elas continuem trabalhando, seja dentro do sistema de transporte, como fiscal de tráfego, como motorista, como mecânico, eletricista. Então são diversas as qualificações que podem essas pessoas receber para continuar sendo empregadas dentro do sistema de transporte coletivo. E também fora do sistema de transporte coletivo, como operador de empilhadeira, almoxarife, são cursos que estão sendo oferecidos lá pelo CETRANSP e que elas podem fazer as inscrições e estar se qualificando. Nós prevemos que essa implantação toda ela durará em torno de 4 anos, então não é uma coisa para agora, né? Nós teríamos entre 2019 e 2020 alguma coisa em torno de 25% a 30%, que é o turnover natural das pessoas. As pessoas se aposentam, os cobradores se aposentam e pedem demissão também por motivos, né, de carreiras diversos, mudam de cidade, mudam de profissão, né? Então, a gente aproveitar esse turnover do sistema e não fazer mais a contratação de novos.
E isso nos traz uma perspectiva de que em 4 anos a gente consegue fazer toda a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. Então não há nenhum tipo de ameaça ao emprego, nada disso. Ele é uma coisa orgânica, que acontece naturalmente dentro do sistema. Quais são os benefícios que a Prefeitura espera colher, a URBS espera colher, do sistema funcionando com bilhetagem eletrônica em toda a frota? Nós temos diversos benefícios. Um benefício é segurança. Nós temos hoje aproximadamente 900 assaltos já em 2018 que aconteceram, 27 arrastões. São muitos pontos para fiscalização, para a Guarda Municipal e a Polícia Militar fazerem a cobertura. E nós diminuindo paulatinamente o dinheiro, ele se torna menos atrativo para o assaltante. Então, a segurança é um ponto primordial. Nós temos, por exemplo, Campo Grande, que desde 2006 implantou a bilhetagem 100% eletrônica e teve 100% de redução em assaltos no sistema. Ou seja, não existem mais assaltos. Pode ter um punguista ou outro, mas acabou. Né? E isso facilita o trabalho da Guarda Municipal e Polícia Militar, que eles não conseguem estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Então, aumenta a segurança do sistema, a retirada do dinheiro. Outro ponto é a facilidade de acesso. Como todos sabem, nós queremos que as pessoas utilizem o transporte coletivo. Basta você ver que um biarticulado leva 280 pessoas. Para levar a mesma quantidade de pessoas hoje em Curitiba, nós temos ali aproximadamente, dentro da frota, 150 carros. Veja a área ocupada dentro da cidade. Isso não é ser inteligente. Inteligente é usar o transporte coletivo, né? Então essa é a facilidade de acesso também. Nós queremos que as pessoas possam comprar o seu vale transporte, o seu cartão transporte, fazer a carga dele por aplicativo, por celular, por totem bancários, no comércio, por vending machines, né, máquinas que a gente pretende instalar também. Então pulverizando o acesso e para que todos tenham acesso ao sistema de transporte, não só os moradores de Curitiba, como da região metropolitana, e também os moradores de outras cidades do país e turistas que vêm aqui e possam utilizar, porque essa tecnologia é uma tecnologia utilizada no mundo todo. Você viaja para o exterior e você faz a compra efetivamente pelo seu celular, e as pessoas que viajam, elas estão habituadas ao uso da tecnologia, né? E isso torna o sistema mais atrativo. E em relação ao custo da tarifa, o impacto disso? Veja, hoje os cobradores representam aproximadamente 80 centavos no custo da tarifa. Nós temos a tarifa técnica hoje em R$ 3,71. Caso não tivéssemos passageiros, nós estaríamos hoje com a tarifa passageiro até um pouco superior à tarifa paga, né, às empresas. Então, veja, nós fazendo a redução gradativa, nós conseguimos economizar na tarifa técnica e conseguimos aí segurar possíveis aumentos de passagem, né? Então é importante que há sim uma redução de custos no sistema quando a gente retira pessoal. O sistema de transporte coletivo de Curitiba tem 54% do seu custo em pessoas. E isso, a possibilidade disso, porque tem a tarifa técnica e a tarifa que as pessoas pagam, né? Porque acho que o que interessa mais para quem está assistindo é se existe a possibilidade de pagar menos no ônibus. Existe a possibilidade da gente conseguir segurar mais tempo, porque os custos vão acontecendo também. Nós já em fevereiro do ano que vem temos reajuste de salários, né, que está previsto da própria categoria, e isso tudo acarreta mais custo para o sistema. Certamente vai demandar mais dinheiro, mais recurso para dentro do sistema, e mais recurso significa aumento de tarifa, né, ou aumento de subsídio. Nós não temos de onde retirar, né? Então, para que nós possamos manter a tarifa do passageiro equilibrada, nós precisamos ter mais passageiros no sistema, atrair passageiros, e por isso a importância da aplicação da bilhetagem eletrônica, e também a redução de custos dentro do sistema. E dentre eles o cobrador é um custo dentro do sistema que hoje nós prevemos que em 4 anos a gente consegue fazer a substituição pela tarifa 100% eletrônica. Agora em 2018 a gente teve o aumento da tarifa técnica, que foi a R$ 4,71, depois de muito tempo ali ficou uma discussão segurando o valor, acabou subindo a R$ 4,71 e a social a R$ 4,25. Resumindo, para quem está entendendo, assim, para entender um pouco como funciona isso, a cada passagem, a cada passageiro que entra, a gente tem um déficit no sistema de 45 centavos mais ou menos.
Isso, para fechar as contas em 2018, imagino que só tenha sido possível graças ao subsídio que veio do governo do Estado. Esse subsídio não veio dentro de uma política de subsídio, ele veio, de certa forma, como algo que nos pareceu, pelo menos aqui de quem acompanha de fora, como algo extraordinário. Para 2019, como que a URBS pretende fazer o sistema operar financeiramente? Como fazer com que esses 45 centavos de diferença não quebrem o sistema em 2019? Bom, o que acontece? Nós, efetivamente, no ano passado, nós procuramos, sim, um subsídio junto ao governo estadual, e o governo estadual, ele nos deu esse subsídio, ele veio como subsídio mesmo para o sistema. É claro que nós fizemos toda a integração do transporte metropolitano novamente, nós trabalhamos fortemente nessa integração, criamos novas linhas de integração, e com base nisso, nós tratamos o subsídio, porque o passageiro do metropolitano, quando ele ingressa em Curitiba, ele traz um custo para o sistema, né? Ou seja, ele entra no transporte coletivo de Curitiba e ele carrega esse custo para dentro do sistema. Isso é um cálculo matemático que é feito, nós temos planilhas e levantamentos de campo, né, que demonstram aí que aproximadamente 3 milhões de pessoas vêm do metropolitano para Curitiba. Então é um volume bastante grande, elevado, e esse custo nós temos que trazer, diluir ele de alguma maneira. Como é do transporte metropolitano, cabe ao governo do estado esse subsídio. Então nós, claro, pretendemos manter a integração, ampliar a integração. Nós temos aí as novas obras que foram lançadas da linha verde, começam o ano que vem, desalinhamento até o Capão Raso, da Praça do Japão até o Capão Raso. E isso vai trazer agilidade para o sistema, né? Então, essas coisas nós vamos continuar evoluindo e para isso, claro, nós vamos trabalhar aí com o governo do estado, né, o próximo governador, para que a gente mantenha o relacionamento, mantenha a integração, amplie a integração. Isso já é uma diretriz do nosso prefeito, Rafael Greca. Então dá para dizer que é uma pauta, a URBS está pleiteando diante do governo do estado que esse subsídio que vem em 2018 seja mantido a partir do ano que vem? Sim, claro. Inclusive o próprio governador já relatou que não pretende desintegrar o transporte coletivo, e isso também não é vontade do nosso prefeito Rafael Greca, nem da URBS. Nós pretendemos sim trazer mais passageiros para o sistema, e para trazer mais passageiros para o sistema tem que aumentar o nível de integração, melhorar as linhas, né, reduzir o gap entre o pico e o vale, né, ou seja, de manhã nós temos muita gente, né, os horários de pico são muito grandes e durante o dia os ônibus andam vazios, né. Então nós temos que estudar maneiras para reduzir esse gap entre os picos e os vales e equilibrar o sistema, trabalhar com um sistema mais equilibrado. A gente tem desculpa, Júlia, te cortar, que a gente tem um pessoal que está acompanhando aqui a nossa live. A gente recebeu uma pergunta do Luiz Araújo. Imagino que a perspectiva de ter uma bilhetagem 100% eletrônica também traz novas possibilidades, e é justamente isso que o Luiz Araújo pergunta, se essa bilhetagem pode permitir, por exemplo, a integração temporal, se essa ideia de fazer o bilhete por integração temporal está aí nos planos da URBS. Sim, a integração temporal é muito importante. E ela já existe dentro do sistema de transporte coletivo de Curitiba. Por exemplo, você pode estar na linha verde e atravessar de um lado para o outro e pegar o ônibus, né? Você faz a integração temporal. Nós temos outras integrações temporais também, com o terminal do Capão Raso, Shopping Popular. Recentemente recebemos uma solicitação para fazer uma integração temporal no Tatuquara. Então, essas integrações temporais, elas são possíveis e a população pode, através do 156, fazer essas solicitações. Nós estamos atentos ao 156 e as solicitações que vêm lá nós estudamos, né, para que se houver condições da pessoa estar numa determinada posição em Curitiba e não ter que ir até o terminal para depois voltar, no meio do caminho a gente estabelecer uma integração temporal. Isso é possível. Mas existe a perspectiva dela ser instituída não de modo pontual, assim, mas de modo que seja uma política mais geral para a cidade toda? Isso é um estudo que nós não temos ele feito ainda, né? Então é um estudo que nós fazemos pontualmente, então nós não temos na nossa visão, por enquanto, essa integração 100% temporal.
Só para explicar mais ou menos como funciona, se eu errar, você me corrige, a integração temporal funciona mais ou menos como um terminal que não físico, né? A pessoa às vezes precisa trocar uma linha de ônibus, em alguns casos tem que descer de um ônibus, subir em outro, só que aí paga 2 passagens. Pela integração temporal ela poderia fazer isso sem pagar 2 passagens, ali não tem um período de tempo, nesse período de tempo você pode usar ali, se tiver que trocar de ônibus, pode trocar fora do terminal sem pagar uma nova passagem. De modo geral é assim que ela funciona, né? De modo geral é assim que ela funciona. Né? É importante a gente identificar nichos, né, onde são necessárias essa integração, e isso é possível ser feito já. Para fazer uma integração temporal 100%, nós temos que evoluir também no sistema de bilhetagem atual, que é um sistema que já está antigo, já está defasado, e nós precisamos de uma nova tecnologia implantada nos ônibus e estações. Mas antes também, que eu ia perguntar para o senhor antes em relação ao projeto, porque essa semana na Câmara ontem, né, na Câmara, um vereador pediu para que o projeto fosse votado em regime de urgência. Para explicar para quem está assistindo, a Prefeitura enviou o projeto para a Câmara e ele estava tramitando normalmente. Na sessão de ontem, o vereador Rogério Campos chegou a protocolar um pedido para acelerar a tramitação, então colocar o projeto em regime de urgência, mas acabou que, justamente por conta de questões políticas do sindicato, ele acabou adiando esse requerimento. Eu queria saber do senhor como é que está essa perspectiva de aprovação do projeto, porque parece que, inclusive, vários vereadores da base do prefeito ontem criticaram, foram até o palanque lá do Sindimoc para criticar o projeto. Como é que o senhor vê isso? Veja, a Prefeitura ela tem trabalhado junto à base dos vereadores para que eles possam entender qual o objetivo e entender por que não haverá demissão em massa, né? Infelizmente, o sindicato tem vendido uma informação que é errada. Primeiro, eles começam com 6 mil cobradores, que são 6 mil que não existem em Curitiba, né? Então, são 3.424 cobradores. Segundo ponto, nós temos um sindicato onde teve uma eleição que foi declarada pela Justiça fraudulenta. Então, eles estão num litígio eleitoral dentro do sindicato. Existe uma disputa de poder dentro do sindicato. E isso, o presidente do sindicato e o próprio vereador, ele é componente do sindicato, né? Então, veja, ele é diretor tesoureiro do sindicato. Então, ele tem interesse próprio, pessoal, nessa questão. Então, é claro que ele está lutando pelo interesse dele, né? Agora, nós estamos lutando pelo interesse de Curitiba e dos curitibanos. É uma necessidade que a gente conversa muito em todas as entrevistas que a gente faz, enfim, todas as falas da Prefeitura, que uma necessidade é aumentar o número de passageiros, e acho que um jeito de fazer isso é tornando o sistema mais atraente para o usuário. A gente teve conversas com técnicos há um tempo atrás que diziam, por exemplo, que as faixas exclusivas para ônibus eram algo que de fato atraía as pessoas porque elas conseguiam fazer viagens em menos tempo, que até carros, por exemplo. Existe a perspectiva de a Urbs tentar, com o IPUC, junto à Prefeitura, para tentar ampliar o número de faixas exclusivas aqui na cidade? Nós já temos um estudo dentro do IPUC de pelo menos mais 3 faixas exclusivas que devem ser anunciadas ao longo de 2019. Temos o desalinhamento da Praça do Japão até o Capão Raso, onde nós podemos inclusive incluir os ligeirinhos dentro da cadaleta, né? Agiliza muito, ganha-se uma velocidade muito grande, e você vai pela via rápida, ela está trancada de carros, né? Então, efetivamente, se torna muito mais vantajoso você pegar um ônibus e fazer pela metade do tempo, né? É muito fácil hoje você pegar qualquer uma dessas avenidas, na própria Marechal, onde nós já temos um sistema implantado de ligeirinho e ligeirão, onde o carro ele anda mais lento do que o ônibus. Então aí você tem uma atratividade para o sistema. Fora isso, também o que eu falei é tentar mudar o perfil dos horários de pico, né? Ou seja, diminuir a quantidade de pessoas no horário de pico, para que a gente possa ter uma diferença um pouco menor, e com isso a gente, com a frota menor, você consiga, ou com a mesma frota, e aí você fica com uma oferta maior dentro do sistema, você conseguir atender melhor o público, né? Facilidade de acesso, compra pelo aplicativo, vantagens de compra pelo aplicativo, né? Os próprios bancos já oferecem isso. Então, se a gente fizer esse trabalho, e nós queremos fazer esse trabalho de implantação,
Esse trabalho ele começou já, nós já temos um edital de credenciamento, temos a Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras instituições que já estão se credenciando junto à URBS para fazer a venda e o carregamento do cartão transporte. Então, nós acreditamos que tornando mais fácil o acesso, as pessoas vão vir, porque uma vez que você entra na tecnologia, você não sai mais dela. Ela vira um vício, você vicia nela. Você não quer fazer mais da parte como era feito antes, difícil, né? Então, hoje quase ninguém anda com dinheiro também na carteira, anda com cartões, enfim, e é o que nós acreditamos. O senhor não pode falar ainda onde seriam essas 3 novas faixas? Não posso, porque isso é um lançamento, né? Então, tem que terminar alguns estudos ainda com o IPUC, então eu não posso antecipar. Pegando o gancho que a gente falava de tecnologia, eu acho que tem muita gente, os próprios empresários aqui do transporte coletivo já enxergaram, já soltaram nota, não só aqui em Curitiba, mas a própria NTU, que reúne todos os empresários em nível nacional, se queixando dos aplicativos de transporte, quer dizer, Uber, 99, Cabify, esses aplicativos que operam aqui. O senhor, como gestor da URBS, como o senhor enxerga esses aplicativos? Eles são uma ameaça ao sistema? Eles eventualmente podem ser algum parceiro do sistema? E como a URBS trabalha com isso em seus estudos, em seus planejamentos internos? Nós acreditamos que eles são parceiros do sistema. Porém, você tem que ver que o transporte coletivo ele transporta uma quantidade de pessoas muito maior em um espaço muito menor. Então, os próprios aplicativos de transporte ocupam e dividem a rua com os carros, né, dos curitibanos. Nós temos tratativas junto com os aplicativos já para que a gente possa desenvolver alguns sistemas de última milha ou coisa parecida, para que eles também possam estar integrados. Na verdade, são modais de transporte que hoje não podem ser tratados de maneira isolada. Nós temos que hoje tratar isso daí como uma grande massa. A cidade é uma coisa viva que se move, né? Então, não dá para ser só o transporte coletivo de ônibus, como só aplicativos, como só o táxi, como só a bicicleta. Tudo hoje está interligado. Também muito inteligente é que a gente crie linhas e crie opções entre bairros para que as pessoas não tenham que se deslocar até o centro da cidade e possam se deslocar entre os bairros, facilitando o acesso dessas pessoas, né? E também levando até os bairros, e aí nós temos Curitiba como um grande exemplo, nas ruas da cidadania, onde a gente melhora o comércio local, as ofertas locais, para que as pessoas não precisem sair do bairro e se deslocar tanto para ter os seus serviços ali atendidos. Então, essa descentralização da prefeitura através das ruas da cidadania, ela também traz um desenvolvimento para a região. E isso é ser uma cidade inteligente, que você não precise se deslocar tanto para estar no teu trabalho, para você comprar as suas necessidades, enfim. E Curitiba tem se tornado uma cidade inteligente porque em todos os bairros praticamente você tem vida própria, né? Não temos autonomia total em todos os bairros ainda. Que bom seria que todos tivessem o seu emprego perto da sua casa, né? Não tivesse que atravessar de Araucária, por exemplo, até o Cabral para trabalhar, né? Nós vimos isso ontem numa reportagem, mas infelizmente essas condições ainda existem, né? Não dá para a gente transportar o bairro para outro bairro, né? Então, as distâncias elas existem, o que nós temos que facilitar é o acesso das pessoas. A gente falou sobre o equilíbrio financeiro do sistema de ônibus, mas também tem a situação financeira da própria URBS, né? Desde o começo da gestão do prefeito Rafael Greco, houve uma série de medidas para tentar equilibrar. Como é que está essa situação, o déficit da URBS? Nós tínhamos um déficit lá no final do ano passado de aproximadamente R$2,5 milhões de reais mensais. Fizemos um plano de emissão incentivada, onde nós reduzimos o quadro em aproximadamente 15%, fizemos parcelamento de dívidas com INSS e impostos atrasados, parcelamento de energia elétrica, que remontam a casa aí de todas essas dívidas parceladas, de R$83 milhões de reais. Então, hoje, a URBS ela tem uma condição ainda deficitária, ela está em vias de ponto de equilíbrio. Tá? Nós vamos atingir o ponto de equilíbrio, pretendemos atingir ao final de 2020 o ponto de equilíbrio
definitivo da empresa. Temos um plano traçado para isso. Estamos com todos os impostos em dia, municipais, estaduais e federais, e todas as contas também em dia, salários em dia, e estamos cumprindo o cronograma que foi traçado pela administração. Então hoje a Urbs é uma empresa que está sendo gerida na ponta do lápis, né? Nós temos o controle das situações, fizemos troca de lâmpadas nas estações tubo, eficiência energética, economizamos R$78 mil mensais de energia elétrica, já dentro do sistema, e pretendemos lançar outros programas de economia para que a empresa possa se tornar aí superavitária no menor espaço de tempo possível. De quanto que está o déficit? Nós temos um déficit aproximado hoje ainda de R$1 milhão mensais. Falando um pouco sobre a queda de passageiros, a gente vê ela caindo talvez numa curva menos acentuada. A gente teve alguns momentos desse ano que, em relação ao ano passado, a gente teve um crescimento, comparando o mesmo período, mês a mês do ano passado, mas parece ainda haver, mês a mês, algumas pequenas quedas não tão acentuadas como aconteciam antes. Por outro lado, está havendo um encontro, finalmente, entre o que a Urbs projetava e o que está sendo executado. A gente passou muitos anos com a Urbs projetando um valor muito acima do que era de fato executado, agora essas contas se encontraram. A minha dúvida é quais são as expectativas da Urbs em relação ao comportamento desses números? Vocês imaginam que essa queda estagnou mesmo, deve começar a crescer? Qual análise vocês fazem e qual o planejamento disso para 2019? Nós temos uma queda histórica do número de passageiros do transporte coletivo, e as equipes nossas equipes de trabalho, elas têm debatido internamente quais os motivos que levaram a essa queda e como reverter essa queda de passageiros. Nós já atingimos o ponto de equilíbrio este ano, então o que foi projetado em número de passageiros, ele está se concretizando. Estamos hoje com uma queda de passageiro aproximada em 0,8%, que é admissível, visto que nós tivemos um mês de chuva, né? Pelo menos os últimos 2 meses foram muito chuvosos, e isso atrapalha o transporte coletivo. Mas nós esperamos fechar o ano em ponto de equilíbrio e prevemos um aumento do número de passageiros para o ano que vem aí na casa de 2% aproximadamente, pela quantidade de pontos de venda, pelas ações que nós já estamos tomando para a melhoria do transporte. Então nós prevemos que no ano que vem nós teremos aí sim a reversão definitiva da queda de passageiros. A gente conversou bastante no ano passado, acho que uma grande pauta até da campanha, em 2016, ainda a campanha do prefeito Rafael Greca, era a renovação da frota, né? Acho que em 2017 ou 2018, já não me lembro, a prefeitura conseguiu comprar novos biarticulados, já foram para a rua, se não me engano, 24, e agora teve mais uma encomenda das empresas, foi anunciada, ônibus Mercedes aí entrando na cidade. A gente deve manter, a cidade não deve ter dificuldade em manter esse cronograma que foi estabelecido para renovar a frota, ou isso pode apresentar alguma dificuldade na medida em que os ônibus vão começar a chegar, e quando começarem a chegar a prefeitura vai ter que remunerar o investimento dos empresários, né? A gente vai ter como continuar renovando a frota nesse ritmo? Nós temos a previsão, junto com as empresas de ônibus, da renovação de 450 ônibus até 2020. Fizemos a renovação já de 49 ônibus. Vamos renovar os 150 para esse ano, que foram prometidos, e para o ano que vem também os 150 já estão comprometidos pelas empresas. Então, existe um esforço conjunto entre a Urbs e as empresas para que haja essa renovação, mesmo porque as empresas são penalizadas se não renovarem a frota de ônibus. Ou seja, a Urbs desconta das empresas os valores da não renovação. Então, para as empresas é prejuízo não renovar. E para a Curitiba é prejuízo para os curitibanos andar em ônibus velho, né? Quando que nós teríamos que ter os ônibus novos. Mas é claro que, veja, anos de estagnação do transporte, nós estamos aí com essa renovação parada, pelo menos desde 2012 não se renovava mais nada em Curitiba e não se fazia mais nada, manutenções ficaram também assim por fazer, e essa retomada, ela é uma coisa que tem muito trabalho a ser feito, não é uma equação fácil de resolver, né? Anos de estagnação não se resolvem em alguns meses, né? Então veja, nós estamos trabalhando já e já tivemos grandes ganhos dentro do sistema, e essa própria renovação, com a extinção das ações judiciais e com a interlocução com as empresas, inclusive retirando o custo do sistema,
Essa pressão por custos ela é salutar na medida em que a gente só enxerga que está inchado quando a maré baixa, né? Jack Welch falava assim, que você só enxerga quem está pelado na água quando a maré abaixou, né? Então é exatamente isso. A maré abaixou demais e a gente enxergou um grande problema. Então agora a gente tem que trabalhar para reverter isso e vamos fazer. Além dessa mudança no sentido de implantar a bilhetagem eletrônica em todos os ônibus, em 2019 o curitibano deve ver alguma novidade no transporte coletivo? Alguma coisa que seja perceptível, não só para quem acompanha os balanços da URBS, mas enfim, alguma novidade física no transporte? Nós temos aí as obras que já foram anunciadas, os novos terminais, né? O desalinhamento do eixo que eu já falei, a renovação da frota é uma novidade, enfim, a estrutura interna da URBS também, os sistemas de planejamento estão sendo contratados, nós estamos abrindo licitação para a contratação do novo sistema de planejamento de transporte, a evolução da integração, nós vamos trabalhar para que isso haja. Então são novidades boas, né? Mas é uma continuidade de trabalho, nós temos que trabalhar todo dia, não dá para descansar, não dá para sentar um dia sem que a gente tenha terminado o serviço do mesmo dia. Então nós pretendemos aí trabalhar aí com afinco o ano que vem todinho para que a gente possa evoluir. Claro que após vencida essas etapas, né, após vencida a renovação, após vencida algumas obras que deveriam ter sido feitas lá no passado, aí sim nós temos evoluções a ser feitas em todo o sistema. Até mesmo como legado para Curitiba com um novo sistema, né? Ninguém aguenta mais esse repasse de cadeia em cadeia da compra de ônibus, por exemplo. Eu não acredito que a compra de ônibus pelas empresas, né? Ou seja, a fábrica vende para o distribuidor, para a concessionária, que vende para as empresas, que recebe isso. Não, a gente tem que ter um novo modelo, porque esse modelo já está exaurido. Bom, a gente está chegando já ao fim do nosso tempo combinado aqui com o Eugeni. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a entrevista dessa quarta-feira, agradecer especialmente ao Eugeni por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo até aqui, presidente. Obrigado, João. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Júlia, obrigado pela companhia, obrigado pelas intervenções e obrigado a todos vocês que acompanharam aqui mais essa edição do programa Pequeno Expediente. A gente volta na próxima quarta-feira, às 14h30, e esperamos contar com a sua audiência também na semana que vem. Até lá.